Olá a todos, seja bem-vindo ao 12º vídeo da série Pecados de Desassociação. Nos vídeos anteriores eu concluí o assunto da desassociação no que tange a quais pecados, segundo a Bíblia, conduzem à desassociação. E neste vídeo eu vou falar de uma das obras da carne que, segundo a Bíblia, anula a salvação. Esta obra da carne é a impureza, a qual, segundo disse Paulo, anula a salvação. Entretanto, Paulo não menciona a impureza entre os pecados de desassociação. Por exemplo, lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo menciona o fornicador, o adúltero e todos os outros pecadores que devem ser expulsos da congregação, conforme eu abordei nos vídeos anteriores. E você pode assistir aos vídeos anteriores e se inteirar do assunto. Mas em nenhum momento do Novo Testamento, em nenhum versículo, nos é ensinado que o homem impuro, ou aquele que pratica a impureza, deve ser excomungado da congregação. E a gente vai entender por quê. Então, nesse vídeo eu vou começar indo direto ao ponto. O problema é o seguinte: o corpo governante das Testemunhas de Jeová, conforme eu já falei nos vídeos anteriores, inventou muitos e muitos pecados de desassociação que não têm base bíblica. E o resultado trágico disso é que muitas e muitas Testemunhas de Jeová têm sido desassociadas sem que elas tenham cometido um pecado que a Bíblia descreve como passível de excomunhão ou desassociação. E isso significa que muitas e muitas Testemunhas de Jeová têm sido desassociadas sem base bíblica. Ou seja, a pessoa cometeu um pecado, e ninguém está negando isso, a pessoa cometeu um erro, ela cometeu um pecado, ela é pecadora. Entretanto, ela está impedida de ter contato com os irmãos na fé, ela é tratada como inexistente, o que também não tem base bíblica, sendo que ela sequer cometeu um pecado de desassociação. Ela cometeu um pecado, mas a Bíblia não descreve que aquilo que ela fez é passível de excomunhão. E ainda assim ela vai ser tratada da forma mais rigorosa possível pela congregação. E esta lista de pecados de desassociação que foram inventados pelo corpo governante cresceu drasticamente nas últimas décadas. Como se não bastasse isso, o próprio corpo governante sequer entende os sentidos das palavras que eles estão usando. Eles estão pegando uma palavra, no caso impureza e outras palavras também, eles estão dando sentidos e aplicações a essas palavras que só existem nas mentes deles. Ou seja, então eles inventam que uma palavra específica é pecado de desassociação quando a Bíblia não diz isso, e como se isso não bastasse, eles fazem aplicações a essas palavras que a Bíblia também não faz. Então, tudo nisso é inventado. Vários de nossos irmãos têm tido as suas vidas destruídas, arrasadas, por culpa única do corpo governante. No livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, eu vou pegar aqui a edição do ano de 2021, que é a que eu tenho, nós lemos no capítulo 12.14. Estes são os pecados de desassociação que o corpo governante ordena aos anciãos. Então, quando os anciãos leem isso, eles passam a julgar a congregação com base nisto, e não com base na Bíblia, mas com base nesta lista de pecados de desassociação. Façamos a leitura então. Eu vou começar lendo e eu vou pausando e vou explicando e vou dando detalhes sobre isso, tá bom? Ponto 14, abre aspas. Impureza grave, impureza com ganância. Façamos uma pausa aqui. Em primeiro lugar, não existe na Bíblia essa distinção que o corpo governante faz de impureza que não é grave e impureza que é grave ou com ganância. O corpo governante pega a palavra ganância, que aparece em Efésios capítulo 4, versículo 19, e usa isso como se fosse uma agravante de impureza. Ou seja, para o corpo governante existem duas impurezas. A que não é grave, a comum, e a impureza agravada, ou seja, a impureza com ganância. Estes conceitos não têm base bíblica. Podemos ler na Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 19. Abre aspas, tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à conduta insolente, segundo diz a tradução do Novo Mundo 2015, para praticar com ganância todo tipo de impureza. Fecha aspas. Então, há alguns erros aqui. Em primeiro lugar, a expressão conduta insolente é traduzida da palavra grega asélgia. E asélgia não significa conduta insolente. Asélgia significa lascívia, conforme eu vou mostrar em vídeos futuros. Não neste vídeo agora. O segundo erro que tem aqui é que ganância não é uma agravante de impureza. Conforme eu mostrei no vídeo sobre o ganancioso, a palavra grega pleonexia, que é de onde é traduzida aqui a palavra ganância, o grego lhe mostra pleonexia, a palavra, né? Ela não significa ganância, que em português, ganância significa um desejo insaciável de sempre ter mais.
É isso que significa ganância em português. Mas não é este o sentido da palavra grega. A palavra grega aqui refere-se a um tipo de comportamento, ou seja, o lucro injusto, a fraude, conforme eu dissertei no vídeo 9 dessa série. Portanto, uma boa tradução para Efésios capítulo 4, versículo 19 seria: tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à lascívia para praticar com lucro injusto todo tipo de impureza. Outro erro que talvez seja o erro mais fundamental aqui cometido é que nenhum dos textos citados ali de 2 Coríntios, de Gálatas e de Efésios, nenhum deles trata da desassociação. Aqui na carta aos Efésios, Paulo não está listando pecados de desassociação. Ele está falando como as nações andam e que isso é errado, mas ele não está falando que os cristãos que cometerem impureza devem ser desassociados. E ainda outro erro é que nenhuma ação é atribuída aqui à palavra impureza. Por exemplo, se eu te perguntasse assim, você pode me dar um exemplo do que é de fato impureza? Que ação é impureza? Por exemplo, se eu não escovar os dentes durante uma semana, isso é impureza? Prove isso na Bíblia. Entendeu o ponto? Eu não tenho como saber, segundo este texto ou segundo qualquer outro texto onde a palavra impureza aparece no Novo Testamento, a quais ações específicas a palavra impureza se refere. Então, quando o corpo governante começa a atribuir ações que não aparecem na Bíblia para a palavra impureza, eles estão indo além das coisas escritas de novo. Portanto, tudo nesse comentário aqui está errado. Tudo. A palavra grega akatarsia, que significa impureza, não é descrita na Bíblia em parte alguma como pecado de desassociação. Este é o primeiro erro. Segundo erro, a ganância, pleonexia, não aparece na Bíblia como uma agravante de impureza. Terceiro erro, não existe diferença bíblica entre dois tipos de impureza, uma que é grave e outra que não é grave. Quarto erro, não existem na Bíblia ações específicas atribuídas à palavra impureza, ou seja, não existe referência contextual. Nós não sabemos a quais ações essa palavra se refere. Tudo neste comentário está errado. Tudo. O corpo governante conseguiu a façanha de errar tudo. Nada aqui descrito está certo. Nada. Continuemos com a leitura do livro Pastoreiem o Rebanho de Deus. Diz assim, Gálatas 5, 19 ao 21, alista várias práticas erradas que não são classificadas como pornia. Façamos uma pausa aqui. Aqui, além dos erros teológicos que eu já apresentei, tem um erro de português, porque alista está errado. Alistar-se é no exército. O certo aqui é lista. Prosseguindo com a leitura, mas que poderiam levar uma pessoa a não se qualificar para o reino de Deus. Entre elas está a impureza, do grego akatarsia. Preste atenção agora. Dependendo do grau em que a pessoa praticou impureza, ela pode até ser desassociada da congregação. Os anciãos precisam usar de bom senso para definir se a impureza é grave, ou seja, que exige a formação de uma comissão judicativa ou se a pessoa pode ser ajudada por meio de conselhos. Façamos uma pausa aqui. Aqui tem erros básicos, gente. Dependendo do grau, quem é que determina esse grau? É bíblico? O grau aqui é definido na Bíblia? Não. Isso aqui é uma definição humana que parte das mentes dos membros do corpo governante. A Bíblia não apresenta uma definição de impureza que varia de acordo com o grau. Isso não existe na Bíblia. Isso aqui é uma definição humana. Vamos focar aqui nessa frase, Os anciãos precisam usar de bom senso para definir se a impureza é grave. Isso aqui está errado, gente, do início ao fim. Os anciãos não têm que usar de bom senso para definir algo. Eles têm que usar de bom senso para ler a definição que é apresentada na Bíblia. Quem define é a Bíblia, não os anciãos. Se os anciãos passarem a definir impureza de acordo com as suas ideias, os seus pensamentos subjetivos, o que vai acontecer, e que de fato tem acontecido, é que pessoas em diferentes partes do mundo que cometerem o mesmo pecado, a mesma ação, em uma parte do mundo, a pessoa foi desassociada. Em outra parte do mundo, a pessoa não foi desassociada, porque os anciãos vão definir isso de forma subjetiva. Aí que vem a importância daquilo que eu falo. A gente não deve ir além das coisas que são escritas. Por quê? Porque isso vai gerar injustiça. As definições bíblicas não podem ser subjetivas, elas têm que ser objetivas. Então aqui nós vemos claramente que nada nessa instrução, nesta regra, nessa orientação que foi dada aos anciãos pelo corpo governante, nada aqui está certo. Tudo está errado. E a coisa vai ficar pior, quer ver? A gente vai para o ponto 15, que diz assim, abre aspas,
A lista a seguir não inclui todas as situações que podem envolver impureza grave, mas algumas delas são. Ou seja, o corpo governante não consegue nem definir corretamente, de uma forma ampla e clara, o que de fato é impureza. Gente, isso é bizarro. O que eles estão fazendo aqui é o seguinte: eles estão dizendo assim, ó, a gente vai listar aqui algumas ações que a gente inventou que é impureza, e aí com base nelas, vocês inventem mais. É isso que eles estão dizendo aqui, gente. Pelo amor de Deus, se isso aqui é a orientação que vem de Jeová, que coisa obscura, que coisa ambígua. Isso aqui é bizarro, gente. Isso aqui para você, realmente, responda com sinceridade, será que isso aqui para você tem a cara de alimento espiritual no tempo apropriado? Responda com sinceridade. Essa bagunça aqui, essa confusão aqui, que mais confunde do que elucida, isso aqui tem a cara, tem a feição de alimento espiritual no tempo apropriado? Claro que não, gente. Prossigamos então. No ponto 1, o corpo governante diz assim, abre aspas, carícias nos seios ou toque momentâneo em partes íntimas do corpo. Segundo o corpo governante, isso aqui é uma forma de impureza. Qual é o erro agora cometido aqui? O erro é aquele que eu já tinha falado. Não existe qualquer relação bíblica entre esta ação que o corpo governante descreveu aqui e a palavra grega acatarsia ou impureza. A Bíblia não relaciona essas duas ações. Eu não estou dizendo que o cristão deve fazer isso ou que ele pode fazer isso. Que dois namorados aqui podem fazer isso. É claro que eles não devem fazer isso. Mas isso aqui não é descrito na Bíblia como sendo impureza. Seguindo a leitura. Se isso aconteceu em poucas ocasiões isoladas, especialmente entre duas pessoas que estão namorando com o objetivo de se casar, o conselho de dois anciãos pode ser suficiente, já que a impureza não foi tão grave. Gente, que base bíblica tem para concluir isso? Quer dizer, se duas pessoas que fizeram isso estão pensando em se casar e elas são adultas, aí não é impureza grave. Onde é que diz isso na Bíblia? Não diz. Isso aqui é invenção deles. Seguindo a leitura. Os anciãos devem informar o coordenador do corpo de anciãos sobre a situação. Mas, se isso aconteceu em várias ocasiões e as ações se tornaram cada vez mais graves e frequentes, o caso pode envolver impureza grave com ganância, que exige ação judicativa. O caso também pode envolver conduta insolente se houver evidência de uma atitude desrespeitosa ou descarada para com as leis de Deus. Por exemplo, talvez as duas pessoas não tenham intenção de se casar. Façamos uma análise desse parágrafo aqui. O corpo governante disse que se isso aconteceu em várias ocasiões e as ações se tornaram cada vez mais graves e frequentes, aí pode ser um caso de impureza grave. Me responda exatamente quantas ocasiões são várias ocasiões. São 2 vezes? 3 vezes? Quantas vezes são? Então veja que esta instrução é totalmente confusa. Outro ponto a ser analisado aqui é como é que os anciãos vão saber se as ações se tornaram cada vez mais graves e frequentes. Eles vão ter que perguntar detalhes constrangedores. E basicamente as pessoas envolvidas vão ter que dar uma descrição semi-pornográfica do que elas fizeram para os anciãos. Gente, isso não é piada, isso é seríssimo. É muito sério, gente. Nada nisso tem base bíblica. Depois ali menciona-se conduta insolente, né? Que é uma atitude desrespeitosa, descarada para com as leis de Deus. Mas essa expressão conduta insolente não se refere a isso. Ou melhor, a palavra grega, asélgia, de onde é traduzida essa expressão, não se refere a isso. Asélgia significa lascívia, e lascívia significa libidinagem, sensualidade, que tem a ver com os desejos sexuais e somente em relação a isso. Se eu tenho uma atitude desrespeitosa para com as leis de Deus, isso não é lascívia, isso não é asélgia do grego. Então eu repito, toda essa instrução está errada, nada aqui está correto. Passando então para o ponto 2, abre aspas, conversas imorais por telefone ou internet, incluindo sexting. A prática dessas coisas pode envolver linguagem obscena ou impureza grave, que podem justificar a formação de uma comissão judicativa. Se isso aconteceu em poucas ocasiões isoladas, pode não ser necessário formar uma comissão judicativa. Talvez o conselho de 2 anciãos seja suficiente, já que a impureza não foi tão grave. Os anciãos devem informar o coordenador do corpo de anciãos sobre a situação. No entanto, essa conduta poderia ficar cada vez mais grave e, pela frequência, se tornar impureza grave com ganância, que exige ação judicativa, especialmente se a pessoa já tiver sido aconselhada.
Os anciãos precisam usar de bom senso para definir se a conduta chegou ao ponto de ser necessário formar uma comissão judicativa. Façamos uma pausa aqui. Em nenhum momento a Bíblia relaciona conversas imorais com a palavra impureza ou a catarsia do grego. Portanto, não existe base bíblica a dizer que conversas imorais são uma forma de impureza, porque a Bíblia não faz essa relação entre esses dois conceitos. A palavra catarsia do grego, que significa impureza, não está biblicamente relacionada a conversas imorais. Outro problema aqui nesse ponto 2 é que essas instruções também são obscuras. Por exemplo, o corpo governante disse: se isso aconteceu em poucas ocasiões isoladas. Aí eu pergunto, quantas vezes são poucas ocasiões isoladas? Ninguém sabe. E aí eles mencionam, já que a impureza não foi tão grave. Tá, mas quem é que define se a impureza foi grave ou não? É a Bíblia? Não, são os anciãos. Mas ancião não tem que definir a gravidade de uma impureza. Quem tem que definir isso é a Bíblia. E conforme eu já mostrei antes, não existe esse conceito na Bíblia de impureza que não é grave e impureza que é grave. E o conceito inventado aqui de impureza grave com ganância também não existe na Bíblia, porque a palavra ganância é a tradução de pleonexia. E pleonexia não significa ganância, significa lucro injusto. A palavra pleonexia não é uma agravante de impureza conforme o corpo governante está apresentando aqui, como se existisse impureza sem ganância, que não é tão grave, e impureza com ganância, que é mais grave. A palavra ganância, pleonexia, não é uma agravante de acatarsia, que é impureza. É claro que conversas imorais por telefone ou pela internet são coisas que os cristãos devem evitar. Eu não estou dizendo que essa prática é boa para os cristãos, de forma alguma. Com certeza é uma prática que os cristãos devem evitar. No entanto, a Bíblia não apresenta essa prática de conversar usando linguagem obscena como uma forma, um pecado, por assim dizer, de desassociação. A Bíblia não apresenta isso e ponto final. Quem está inventando isso é o corpo governante. O que a Bíblia diz é que o injuriador deve ser expulso da congregação. O injuriador é uma pessoa abusiva com palavras. A pessoa que ofende os outros, que insulta os outros, que difama os outros. Esta pessoa tem que ser expulsa da congregação. Mas o que o corpo governante está definindo aqui nesse ponto 2 não é esse tipo de pessoa. Prosseguindo com a leitura. Abre aspas, ponto 3. Formas repulsivas de pornografia. Tá, vamos fazer uma análise disso aqui. O livro ali manda ver o ponto 13, do 2 ao 4. Eu não vou analisar esse ponto aqui agora, nesse vídeo. Mas vamos entender esse conceito aqui de formas repulsivas de pornografia. O que o corpo governante inventou é que existem duas formas de pornografia. Uma que é ruim e outra que é repulsiva. As duas, para o corpo governante, são erradas. Entretanto, uma delas, que é a que não é considerada como sendo repulsiva, essa não resulta em desassociação, apenas em conselho. Mas as formas que o corpo governante considera como repulsivas, essas sim resultam em comissão judicativa e subsequente desassociação. Bom, eu não preciso nem dizer que pornografia é algo errado, o cristão deve evitar essa prática. Sem dúvidas, um cristão que vê pornografia, ele pode se envolver com conduta imoral, e ele aumenta em muito as suas chances de cometer pornia ou fornicação. Mas nesta ordem aqui que o corpo governante deu, o próprio corpo governante admite que pornografia não é pecado de desassociação. E o próprio corpo governante não manda desassociar pessoas que veem pornografia. E isso está certo, porque a Bíblia não relaciona o ver pornografia com a desassociação. Há alguns dias atrás eu recebi a crítica de alguém que assiste ao meu canal, onde a pessoa argumentou que mesmo que alguém cometa algo que a Bíblia não descreve como sendo pecado de desassociação, ainda assim a pessoa pode ser desassociada e deve ser desassociada. E o exemplo usado pelo crítico foi justamente o exemplo da pornografia. Ele argumentou, você está dizendo que uma pessoa que vê pornografia pode continuar na congregação? Isso é inaceitável. Quem vê pornografia tem que ser desassociado, disse o crítico. Se você que vem comentar aqui nesse canal e acompanha esses vídeos e você pensa isso, saiba do seguinte, o próprio corpo governante não ensina isso. O corpo governante não ensina que quem vê pornografia deve ser desassociado. O que eles ensinam é que apenas a pessoa que vê formas repulsivas de pornografia deve ser desassociada. Porque pornografia para o corpo governante é impureza, mas impureza não é pecado de desassociação para o corpo governante, apenas impureza grave e com ganância. E o corpo governante pega o conceito de formas repulsivas de pornografia e encaixa dentro do conceito de impureza grave com ganância.
O problema é que nada disso na Bíblia tem base. A Bíblia não faz distinção entre formas leves de impureza e formas graves de impureza. A Bíblia tampouco faz distinção entre formas leves de pornografia e formas repulsivas de pornografia. Tudo isso é invenção do corpo governante. Absolutamente nada nesses conceitos, nessas orientações, nessas regras aqui apresentadas pelo corpo governante aos anciãos congregacionais, nada aqui tem base bíblica. Tudo isso aqui é invenção do corpo governante. Seguindo no ponto 4. Abuso de remédios e uso de tabaco, maconha e drogas ilegais ou viciantes. Os anciãos precisam usar de bom senso ao avaliar as circunstâncias e a gravidade da situação para decidir se o caso será cuidado por uma comissão judicativa. Por exemplo, se um irmão usou drogas ou fumou cigarros 1 ou 2 vezes e o assunto não ficou muito conhecido, 1 ou 2 anciãos talvez possam cuidar do caso por meio de conselhos. O coordenador do corpo de anciãos precisa ser informado, mas quando o uso de drogas viciantes, incluindo bétele, maconha e tabaco, se torna uma prática, uma comissão judicativa deve ser formada. Se a lei permitir o uso de maconha e se o médico de um irmão autorizar e ou prescrever o uso de maconha para tratar um problema de saúde, esse irmão talvez decida fazer esse tipo de tratamento. Se a lei também permitir o cultivo de maconha, um irmão que já está usando maconha de acordo com a prescrição médica pode decidir cultivá-la para uso pessoal. Ou um irmão também pode decidir cultivar maconha para alguém que mora em sua casa e usa maconha de acordo com a prescrição médica. Todas essas são decisões pessoais. Mas não seria correto um irmão usar maconha apenas para ter a sensação de euforia e cultivá-la para outros que não morem em sua casa. Se a congregação ficar incomodada com um irmão que está fazendo uso medicinal de maconha ou a está cultivando por necessidades médicas, esse irmão talvez não seja mais visto como um exemplar. Quando alguém, de maneira correta e sob supervisão médica, usa drogas viciantes, como por exemplo, para controlar a dor, não se deve formar uma comissão judicativa. Em caso de dúvidas, os anciãos devem consultar o departamento de serviço. Bom, comecemos agora a nossa análise aqui. Sobre a maconha, a orientação aqui está em essência correta. Conforme eu expliquei no vídeo 10 dessa série, a palavra usada por Paulo, methisos, nos ensina que uma pessoa drogada por álcool deve ser expulsa da congregação. Isso evidentemente se aplica a qualquer outra droga, mas não é uma pessoa que se embriagou uma vez, e sim uma pessoa que é, de fato, alcoólatra, viciada na droga, que fica chapada pela droga vez após vez. Então, se um membro da congregação usar maconha para ficar chapado, ele está drogado por maconha, e então ele deve ser expulso da congregação se ele realmente for um maconheiro. Assim como ele também deve ser expulso se ele for alguém drogado pelo álcool. E o corpo governante explicou corretamente também a questão do remédio, né? Se uma pessoa está viciada em um analgésico porque ela tem uma dor crônica, isso não é pecado de desassociação. A explicação aqui está correta. Existe um erro apenas aqui, e esse erro é um erro sério, e muitos vão discordar de mim, mas eu vou provar que a minha opinião é bíblica, que é em relação ao tabaco. Sem dúvidas, o uso do tabaco é impróprio para cristãos. Um cristão que ama o seu corpo, que ama a si mesmo, que ama o próximo, que ama a sua família, não fuma tabaco. Sem dúvidas, o tabaco é um vício sujo. Isso não é algo que a gente descobriu no ano 2000. Isso a gente tem sabido por décadas e décadas e décadas. Entretanto, o tabaco não é uma droga, assim como o álcool é uma droga, assim como a maconha é uma droga. Em outros termos, o tabaco não deixa a pessoa chapada. Tanto é verdade que em muitos países as pessoas podem fumar e dirigir ao mesmo tempo, mas não podem fumar maconha e dirigir ao mesmo tempo. Não podem ingerir álcool e dirigir ao mesmo tempo. Veja o seguinte, você tem uma família com mãe, pai e irmãos, e o seu pai usa tabaco, ele fuma cigarros. Entretanto, a sua mãe é alcoólatra. Ela bebe todos os dias até cair no chão. Pergunto, entre seu pai e a sua mãe, qual deles causa os maiores problemas? Sem sombra de dúvidas, é a sua mãe. O alcoolismo é muito pior do que o tabagismo, mas muito pior. Por isso que a Bíblia manda o alcoólatra ser expulso da congregação. E o que você talvez não saiba é que as testemunhas de Jeová, em conexão com a Torre de Vigia, desde os tempos de Charles Taze Russell, lá por 1878, até 1974,
nunca desassociaram quem fumava tabaco, embora eles soubessem que o tabagismo era uma prática impura. E a gente vai ler isso. Quer ver? Ó? Eu vou ler aqui para vocês a revista A Sentinela, de 1942, páginas 205 e 206, em inglês, que dissertou sobre o uso do tabaco e como a Sociedade Torre de Vigia encarava quem fumava tabaco naquela época. Veja só, abre aspas. O uso de tabaco é extremamente impuro, independentemente da forma em que é usado. Estas escrituras, a saber, 1 Timóteo 4,12 e Romanos 13, 9 e 10, trazem vigorosamente a atenção do povo do Senhor que aqueles que são representantes adequados do Senhor e da organização do Senhor devem ser exemplos para os crentes e entre os crentes. Olha agora, com certeza, a sociedade não tem poder, autoridade ou desejo de dizer que uma pessoa que deseja usar o tabaco não possa fazê-lo, nem pode dizer, você não pode testemunhar para o reino, mas pode dizer quem são seus representantes nomeados. Fecha aspas. Isso foi dito em A Sentinela de 1942. Qual era o conceito que a Sociedade Torre de Vigia tinha aqui em relação a quem fumava tabaco? O ponto era o seguinte: tinha pessoas que trabalhavam para a organização, para a sociedade. Estes eram irmãos semelhantes aos superintendentes viajantes. A organização não aceitava que qualquer pessoa que trabalhasse como representante da sociedade fumasse. Então, se um superintendente viajante fumava, ele seria demitido do cargo dele. Ele não seria desassociado. Ele seria demitido do cargo dele ou não seria contratado para estar naquele cargo. Entretanto, foi dito aqui que a sociedade, no caso a organização, não tinha o poder, nem a autoridade e nem o desejo de impedir que um cristão individual usasse tabaco. Por quê? Porque não existe base bíblica para desassociar uma pessoa que fuma tabaco. Isso foi admitido em 1946. Tanto era verdade que até 1974, uma testemunha de Jeová que fumasse tabaco, ela não seria desassociada. Ela não seria vista como exemplar, ela não poderia ser um ancião congregacional, mas ela não seria desassociada. Por quê? Porque a Bíblia não diz que quem fuma tabaco tem que ser desassociado. Não há base bíblica para isso. Sem dúvidas, o tabaco é impuro, é sujo. A sociedade já sabia disso. Tanto é verdade que a sociedade não deixava que alguém fosse ancião, ou não designava anciãos, não designava superintendentes viajantes que usassem tabaco. Por quê? Porque eles já sabiam que o tabaco era mau, que o tabaco era um vício sujo. Eles não descobriram isso em 74. Eles já sabiam disso. Ainda assim, eles entendiam que não era direito deles desassociar pessoas por isso, porque a Bíblia não dá esse direito. A Bíblia não diz isso. Então, em 1974, o corpo governante passou a descrever o uso do tabaco como pecado de desassociação. E aí, quem usasse tabaco seria desassociado da congregação. Tá, eu pergunto para você agora, o que é que mudou na Bíblia em 1974? Responda para mim. Se você não entendeu a pergunta, me deixe reformulá-la. O que é que em 1974 foi visto nas Escrituras que fez com que o corpo governante passasse a enxergar o tabagismo, a partir de então, como um pecado de desassociação? Você sabe qual é a resposta? Absolutamente nada, porque a Bíblia não mudou do ano de 1942 para o ano de 1974. E nada na nossa forma de ver a Bíblia mudou. Ué, então por que em 42 uma testemunha de Jeová não seria expulsa da congregação por usar tabaco, mas a partir de 74 e até o momento uma pessoa é expulsa da congregação se ela usar tabaco? A resposta é muito simples. A Sentinela de 46 diz assim: com certeza a sociedade não tem poder, autoridade e desejo de fazer isso. Então, em 1974, o corpo governante passou a ter o poder, a autoridade e o desejo de fazer isso. Foi só isso que mudou. E aí vai ter sempre aquela pessoa que vem aqui dizer: ah, mas você está dizendo que testemunha de Jeová pode fumar. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, segundo a Bíblia, o tabagismo não é pecado de desassociação. Assim como ensinaram as testemunhas de Jeová desde 1878 até 1974, durante quase 100 anos. Então veja que eu não estou discordando da organização. Quem discordou da organização foi o corpo governante. Eu concordo plenamente com o que foi dito aqui na Sentinela de 1942. Está certíssimo. O corpo governante que diz que isso é apostasia.
Foi o corpo governante que falou contra a organização, não eu. Você conseguiu entender isso ou preciso desenhar isso para você, meu irmão? Raciocine. É o corpo governante que está indo contra a organização, não eu. Durante quase 100 anos, a organização ensinou isso. E essa postura era respeitosa para com as liberdades individuais. Prossigamos então com a leitura do livro Pastoreio em Rebanho de Deus. A gente vai pular o ponto 5, que não vem ao caso, e vamos ao ponto 6. Extrema falta de limpeza. Bom, vamos parar por aqui então. O corpo governante define que se uma pessoa for suja demais, de acordo com os costumes locais, ela pode ser desassociada da congregação. Por exemplo, se a pessoa não toma banho. De fato, existe relação na Bíblia entre a sujeira e a impureza. Tá? A Bíblia faz essa relação entre sujeira e impureza. Mas o ponto aqui é que, conforme eu já falei várias vezes, a Bíblia não diz que impureza é um pecado passível de desassociação. A Bíblia não diz, por exemplo, o homem impuro deve ser removido do meio de vocês. É claro que é ótimo que um cristão cuide da sua aparência, que um cristão seja limpo, isso é um bom testemunho também para as pessoas na localidade, mas a Bíblia não faz relação entre a sujeira pessoal e a desassociação. Portanto, isso aqui também é inventado. E aqui a gente termina o assunto da impureza, segundo as definições do corpo governante. E a partir de agora eu vou fazer uma definição bíblica, vou mostrar para você qual é a definição bíblica de acatarsia ou impureza. Segundo a obra Mounce Concise Greek English Dictionary, a definição de acatarsia é impureza de motivo. E a obra Thayer's Greek Definitions também usa a mesma definição. O ponto que você deve ter em mente é que nenhuma ação concreta é atrelada ao termo acatarsia no Novo Testamento. Nenhuma ação concreta. Mas sempre que existe uma relação contextual entre algo mais claro e a palavra acatarsia, ela se refere a três coisas. Repetindo, a palavra acatarsia no Novo Testamento se refere a três coisas. 1. A sujeira literal, conforme nos diz Mateus 23, 27. 2. A sentimentos impuros, conforme nos revela a 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. E 3. Ao estado de impureza em contraste com o estado de santidade, segundo nos revela a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. E a gente vai ler esses textos aqui. Eu vou ler os textos na tradução do Novo Mundo de 1986. Mateus 23, 27 diz, abre aspas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora deveras parecem belos, mas que por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda sorte de impureza. Fecha aspas. Então, contextualmente, a gente consegue perceber aqui que impureza está relacionado àquilo que é sujo, né? Aqueles ossos de mortos, aquela coisa nojenta, suja. Então, aqui nós temos uma referência clara ao que a palavra impureza, a catarsia do grego, se refere. Sujeira literal, aquilo que é nojento. Outro texto onde a gente tem uma referência clara para a palavra impureza é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. E a gente pode ler, abre aspas, pois a exortação que damos não vem de erro nem de impureza, nem é enganosa. Mas visto que Deus nos aprovou para sermos incumbidos das boas novas, assim falamos para agradar não a homens, mas a Deus, que examina o nosso coração. Fecha aspas. Então aqui nós percebemos que a palavra impureza está relacionada àquilo que está no coração da pessoa, ou seja, a sentimentos. Esta é uma referência aqui do termo impureza, a catarsia do grego. Então a catarsia aqui se refere a sentimentos impuros. Por exemplo, uma pessoa tem desejos errados dentro do coração, ela quer dominar sobre os outros. E ela começa a falar coisas para prejudicar as outras pessoas porque ela deseja no coração o mal daquelas pessoas. Isso é impureza. E ainda a terceira referência de impureza que é clara no Novo Testamento pode ser encontrada na 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. E a gente pode ler, abre aspas, pois Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santidade. Fecha aspas. Então, nesse ponto, a gente entende que a santidade não é uma ação, assim como a impureza tampouco é uma ação. Santidade é um proceder, é um estado. Se eu não pratico pecados sérios, claro que errar todo mundo erra, né? Mas se a gente consegue ter aquela conduta cristã exemplar, a gente vive em um proceder de santidade. Mas se a gente não faz isso, se a gente vive pecando deliberadamente, cometendo pecados sérios,
Então a gente vive em um proceder de impureza, em um estado de impureza. Então note que a impureza não é uma ação, segundo essa referência aqui. Ela é um estado. Impureza é o estado no qual você se encontra após cometer pecados sérios. Entendeu o ponto? Por exemplo, um sujeito cometeu fornicação ou adultério, seja o que for, e ele vive em fornicação, ele vive em adultério. Então ele está em um proceder de impureza, em um estado de impureza. A impureza ocorre então aqui após o pecado. É o estado no qual você se encontra após pecar seriamente, que está em oposição ao proceder de santidade. Portanto, a gente vê aqui que nada do que o corpo governante ensina sobre impureza tem base bíblica. As ações que o corpo governante relaciona à palavra grega catarsia, impureza, não estão relacionadas na Bíblia e não tem nada a ver com o sentido da palavra impureza conforme é usado na Bíblia. Tá bom, então? Então esse vídeo termina por aqui, ele já está ficando longo, já ficou longo, na verdade. Eu espero que você tenha tirado proveito, que esse vídeo tenha sido instrutivo para você e que agora você entenda o sentido da palavra impureza e entenda também o que está acontecendo entre as testemunhas de Jeová. E tome a sua posição em favor da verdade, tá certo? Um abraço a todos e fiquem em paz.